Vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar do Vamos Analisar, é o primeiro de 2020. Estou bem ansiosa, estou aqui um pouquinho nervosa, vou ser sincera, que eu estou aqui sozinha hoje não tenho ajuda de ninguém na parte aqui técnica do computador, então a gente vai tentar fazer acontecer, porque quando eu estiver mostrando a minha tela, eu não vou conseguir ver vocês, então a gente vai ter que trabalhar aí esse jeito de como que a gente vai fazer. Se vocês tiverem alguma pergunta, vão fazendo aqui embaixo na mensagem, que eu vou trocando a tela e ver se vocês têm alguma dúvida para acompanhar, tá? Mas aí, vou falando, Cristiano Galvão, olha a blusa que eu tô, dá para ver? Acho que não dá, ó. Vamos ver se traz sorte aqui. Blusa do Excel Turbo do Cristiano Galvão. Lidiane, minha irmã, estou morrendo de saudades. Manuel, tudo bom, Manuel? Hoje eu não consegui falar com você mais cedo, mas vamos ver se a gente consegue conversar amanhã. Fábio, boa noite, Fábio. Anderson, boa noite. Doutor Dan, boa noite. Bom, gente, eu queria, antes de começar, o Anderson estava no EW. Sim, sim. No Excel Week 26. Foi feito agora final de janeiro. Antes de começar, eu queria até perguntar para vocês quem aqui já trabalha com DAX, tanto no Power Pivot quanto no Power BI, no SQL. Quem conhece essa linguagem? Escreve aí embaixo para mim, por favor. Então o Fábio sabe muito. Tá. O Anderson ainda não. PQ você quer dizer Power Query, né, Anderson? Tá. Não, então você vai achar DAX fácil, não é? Não é, Fábio? Escreve aí se não é fácil ou não é. Com Benito, o Manuel já viu com Benito. Sim, é fácil. Então tá, eu vou começar a fazer a apresentação explicando um pouquinho o que é DAX bem rápido, e aí a gente vai para alguns exercícios práticos. Só para falar como é que vai ser a dinâmica, a minha ideia aqui não é que fazer um treinamento em DAX, tá? Eu quero convencer vocês de que o DAX, ele deve ser usado ou pode ser usado para melhorar suas análises de dados, né? Sua parte analítica, seu BI. Então, esse é o objetivo da noite. Então, vou apresentar um pouquinho antes o que é o DAX. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vê se vocês estão olhando minha tela, vão falando. Estou compartilhando agora. Vocês estão vendo minha tela? Tá. Então, vamos lá. Então, gente, DAX, ela é uma expressão de análise de dados, tá? Ela foi desenvolvida pela Microsoft, está dentro do Power Pivot, no Excel, está dentro do Power Query, e é a mesma linguagem também do SQL, tá? Muita gente confunde e acha DAX difícil por acreditar que ele seja uma linguagem de programação, mas DAX não é uma linguagem de programação, ela é uma linguagem de expressão de fórmula. Então, se você usa Excel, faz funções e fórmulas dentro do Excel, você vai se sentir super confortável em DAX também, porque ela usa as mesmas funções, a maioria delas vem do Excel, as mesmas que a gente usa, e eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, tá? E o DAX, ele é usado para definir cálculos personalizados para coluna e para campos, né? Mais ou menos o que a gente tem dentro da tabela dinâmica quando a gente faz campo calculado, que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, pontos positivos do DAX, como eu já falei, ele está dentro do Power Pivot, Power BI e SQL, então se você aprende em uma vez, você consegue usar em todos eles. As fórmulas de DAX são muito semelhantes às fórmulas do Excel, como eu falei anteriormente, então vocês não vão ter grandes dificuldades. E as funções de DAX fornecem filtragem abrangente para calcular dados em várias tabelas.
trabalhar com relacionamentos e executar agregação dinâmica. A gente vai falar um pouquinho disso também, porque não tem como falar de DAX sem falar também do Power Pivot, então porque a gente vai falar um pouquinho de banco de dados também. E as fórmulas DAX usam um mecanismo na memória altamente otimizado para consultar e calcular rapidamente valores de conjuntos de dados muito grandes. Então, se a gente está falando de um banco de dados grande, de grande volume, de um Big Data, sim, a gente vai conseguir trabalhar dentro do Excel. E as fórmulas de DAX ajudam a resolver problemas de negócio no mundo real. Eu usei o DAX para resolver um problema que eu tinha quando eu trabalhava na indústria farmacêutica na área de Business Intelligence, que a solução que me deram, que eu poderia seguir era em VBA, infelizmente, eu não sou boa em VBA, não sei VBA, até porque eu uso o Cristiano quando eu preciso de VBA, e me sugeriram outras ferramentas, outras plataformas, e eu quase desisti de seguir quando realmente eu consegui achar o DAX e solucionou o problema que eu tinha na época. E a gente vai falar também um pouquinho disso quando a gente for praticar. É importante também a gente ter em mente que o DAX ele foi criado para alcançar a facilidade de uso. Então, por isso que ele usa as funções do Excel. Imagina se o Microsoft desenvolvesse o DAX com novas funções. Ia só confundir vocês, ia só confundir a gente, tá? Então, são as mesmas fórmulas do Excel. Os dados são relacionais, ou seja, modelos de dados se relacionam com colunas, tabelas, que a gente também vai ver isso. É bem um banco de dados mesmo. E tabela dinâmica. A gente vai usar muita tabela dinâmica aqui, porque ele facilita essa análise através das tabelas dinâmicas, tá? Bom, a gente vai ver também que o DAX eu posso fazer uma coluna calculada, que a gente faz muito isso no Excel, a gente pega uma tabela e fica enchendo de fórmula ele, fazendo coluna com fórmula, né? Usa if, usa soma, média, enfim. E a gente também pode fazer a medida igualzinho a gente faz, não, igualzinho não é correto falar, mas bem parecido quando a gente faz o campo calculado dentro de uma tabela dinâmica. E eu vou falar também um pouquinho da diferença de um do outro quando a gente for praticar, tá? Antes de mais nada, é importante que vocês tenham o Power Pivot instalado, porque senão a gente não consegue trabalhar, tá? Então, até me mandaram mensagem perguntando se dava para usar o DAX, né, o Power Pivot, dentro do Excel Online, e não dá, tá? O Power Pivot não está suportado lá ainda. Então, para quem não tem instalado, aqui está o passo a passo para fazer a instalação do Power Pivot, tá? Bom, eu vou trabalhar, a gente vai falar, não tem como falar de DAX sem falar de Power Pivot, vamos falar também de tabela dinâmica, vamos falar das funções DAX, e vamos falar um pouquinho de dashboard e ver como é que ele facilita a criação desses dashes, tá? Daqui a pouco eu volto com as perguntas. Vocês têm alguma dúvida, vão escrevendo, tá? Gente, o Jefferson entrou, agora eu fiquei com medo. Wagner, boa noite. Jefferson também, boa noite. Luiz Ferrari, boa noite. Bom, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão falando, vão escrevendo aí. Eu vou tentar fazer bem devagar, para se caso vocês estiverem fazendo junto comigo, e aí a gente vai discutindo aqui. Só quero lembrar uma coisa para vocês, que eu não sou especialista em DAX. Eu estou trazendo para vocês o DAX que eu usei para resolver uma solução, um problema que eu tinha na minha área de Business Intelligence. E como comecei a usar o DAX para trazer essas soluções de negócio para mim, tá? Para a empresa também. Bom, vocês estão vendo a minha tela ainda? Tá. Bom, eu estou aqui com uma tabela em Excel. Eu sempre trabalhei, na minha maior experiência foi na indústria farmacêutica, e na indústria farmacêutica a gente tem como acompanhar as vendas diárias de todos os medicamentos que estão sendo vendidos na farmácia, tá? Então, o volume de dados é grande, a gente tem dados tanto do nosso produto, como dos concorrentes, então o volume que a gente recebe de dados diariamente
é alto, né? E aí eu trouxe só um exemplozinho bem resumido de uma base que a gente trabalhava de venda diária de alguns produtos. Esses aqui tá, a coluna A são as datas, né, das vendas por dia, tá? Em cada coluna, esse M01AB, o M01AE, eles são tipos, a categoria do medicamento. Então, todo mundo que começa com M é um anti-inflamatório. Todo mundo que começa com N é um analgésico. E todo mundo que começa com R é um antihistamínico, tá? Então, para a gente começar a mexer na tabela, eu vou falar mais, quando a gente estiver lá no Power Pivot, eu vou falar mais quais eram meus problemas aqui com essa tabela para entregar a solução para o meu cliente, tá? Então, antes da gente começar, eu vou em Power Pivot e vou adicionar ao modelo de dados. Eu vou adicionar essa tabela ao meu modelo de dados. Vai demorar um pouquinho, né? Porque transforma em tabela. Bom, esse aqui é a nossa aquela mesma tabelinha que estava lá, ela está aqui. Se vocês derem um Alt Tab, vocês acham a tabela aqui. Ela não vai sair daqui, ela não vai mudar, tá? Mas é aqui que a gente vai trabalhar, é aqui que as coisas vão acontecer, é aqui que o DAX funciona, tá? Bom, é uma tabela comum, como a gente costuma trabalhar no Excel. A diferença é que ela já faz um convite aqui para a gente em adicionar coluna, né? E como eu falei para vocês lá no início, o DAX, ele usa as mesmas funções, as mesmas fórmulas do Excel. Então, a brincadeira é lembrar as fórmulas e colocá-las aqui. Nessa tabela, o que a gente tinha muita dificuldade, primeiro que ela vem com data americana. Então, a gente tentava transformar ela sempre em data brasileira, ou seja, o dia, mês e ano. E ela chegava para a gente como mês, dia e ano. Isso a gente no início fazia, porque na própria tabela dinâmica, depois a gente trabalhava para o Dash, ele consegue separar o que é mês e ano. Mas depois a gente começou a incluir logo já o mês e o ano dentro da coluna, como coluna, para não ter que ficar trabalhando depois dentro da tabela dinâmica. Então, por exemplo, se eu quero pegar o mês dessa coluna, eu venho e escrevo aqui mês ou month, igualzinho no Excel. Veja que ele também apresenta para mim as funções que existem dentro ali, né, que a gente vai digitando e ele vai dando sugestões igual ao Excel. A diferença é que eu estou escrevendo e aqui não aparece nada na coluna, tá vendo? Adicionar coluna, ela está em branco. Ela só aparece aqui, na barra de fórmula, tá vendo? Essa é a maior diferença. Bom, eu seleciono o mês e clico na coluna. Fecho parênteses, dou Enter e ele vai fazer todo o cálculo e vai trazer o mês ali para mim na coluna. Tá? Se vocês olharem aqui, eu não consigo ver dentro da célula a função e editar, tá? Eu só edito ela aqui e ela faz todo o cálculo para toda a coluna, tá? Aqui tá de janeiro a dezembro. Mas vamos supor que eu não quero ficar trabalhando com os meses em número, e sim trabalhando com os meses em texto, né? Vem de janeiro, fevereiro, março, abril. Então, eu vou usar a função formatar. Format. Seleciono a coluna que eu quero trabalhar, o valor, só dar um clique em cima dela, vírgula, e o formato que eu vou trabalhar. Para mostrar o formato, eu vou abrir aspas e vou botar 4 M's. Fechar as aspas e fechar a coluna. Ele calculou. Então, tá aqui para mim de janeiro a dezembro. Ok? E eu posso fazer isso para ano,
para dia, por exemplo, dia da semana. Eu quero saber quando, dia 2 de janeiro de 2014, foi o quê? Uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta? Eu venho e posso colocar a weekday, a função weekday. Eu posso selecionar a data ou abrir um colchete que ele vai me dar as colunas que eu posso trabalhar, tá? Todas as colunas, elas ficam em colchetes. Fecho parênteses e ele vai me dar. Ok? Posso fazer a mesma coisa para o dia da semana. Na verdade, deixa eu voltar aqui que eu esqueci de comentar. Quando eu trabalho com a de semana, ele permite eu dizer se o primeiro dia da semana é um domingo, se é uma segunda, ou se a segunda vai ser 0, ou seja, eu vou contar de 0 a 6. Eu selecionei, como não selecionei nada, ele entendeu que foi a primeira, e ele já fez o cálculo para mim, mas senão eu escolho a opção 1. Okay? Posso fazer a mesma coisa que eu fiz para o mês, para o dia da semana também. Eu posso usar a formatação, tá vendo? Só fórmula de Excel aqui, só função. Vírgula. 4 days. E fecho as aspas. E tá aí. Dia da semana. Se vocês forem ver no calendário, dia 2 de janeiro de 2014 foi uma quinta-feira, tá? Como eu também posso usar a função formatar já para me trazer a data em ordem brasileira. Então, igual, format, o valor, que é a coluna que eu estou procurando, vírgula, e o formato que eu quero que ele se apresente. 2 algarismos por dia, barra, 2 algarismos por mês, barra, 4 algarismos para ano. 4 vezes o Y, eu fecho as aspas, fecho parênteses e ele vai calcular para mim. Tudo certinho até agora, gente? Qualquer coisa vai falando aí, ok? O Anderson Rocha está perguntando se depois de criar as colunas dá para carregar esse modelo para uma tabela no Excel. Sim, dá para a gente do Excel, mas eu não vou trabalhar com ele hoje assim. Eu vou trabalhar direto na tabela dinâmica. Eu vou até mostrar para vocês. Se eu olhar aqui, essa é a tabelinha que a gente usou como modelo de dados, lembra? O que eu incluí lá não está incluso aqui, tá vendo? Mas se eu inserir uma tabela dinâmica, e não esqueçam de marcar adicionar estes dados ao modelo de dados, vocês vão ver que todas as colunas novas que eu criei estão aqui, ó. Tá? Coluna calculada 1, 2, 3, 4, 5. Que para não aparecer esse nome assim, eu posso simplesmente vir aqui na coluna, renomear ela e transformar para mês. Tá? A gente voltar lá na tabela dinâmica, vai estar aqui atualizado também a coluna como mês. Tá? Bom, eu estou fazendo essas brincadeiras com a data, né, com a coluna de data, para mostrar para vocês o quanto que é fácil, porque a gente está usando as mesmas funções do Excel. Para a gente isso não é difícil. Só que tem um pulo do gato muito importante no Power Pivot que nos ajuda muito na produtividade quando a gente está trabalhando com tabelas de dado. Se vocês olharem aqui em Design, você seleciona, você clica em qualquer lugar da coluna, vem em Design, tabela de data. Você simplesmente vem aqui e clica em Novo. O que o Power Pivot faz? Ele olha lá com a tua coluna de data e ele já traz alguns campos relacionados à sua coluna de data.
como, por exemplo, o dia da semana, o mês e o ano separado. Então, ele já cria uma tabela. Você não precisa ficar criando essa tabela. Você pode alterar, se você reparar aqui, se você clicar na primeira linha aqui da coluna ano, ele já traz para você aqui a função que ele está usando, tá? A fórmula DAX que ele está trabalhando. Ele já trouxe para cá. Você pode adicionar, mas o pulo do gato mesmo dessa tabela é que, se vocês olharem aqui embaixo, ele cria uma tabela nova mesmo, calendário. Quer ver mais? Se vocês forem na página inicial e clicar em exibição de diagrama, ele cria aqui, ó, duas colunas. Duas tabelas, perdão, não coluna, tabela. Quem trabalha com banco de dados, é disso que a gente está falando, tá? Bancos relacionados, vamos falar de primary key, de foreign key, vamos falar de tudo isso aqui. E se eu quiser relacionar mesmo, é só eu clicar aqui no campo da coluna de data, arrastar para outra tabela, que ele já faz o relacionamento entre as duas tabelas. Ok? E aí, o melhor de tudo, a gente vai lá na exibição de dados, volta para a exibição de dados. Se a gente for lá na nossa tabela dinâmica, aqui, ó, a gente vai em tudo. Olha aqui que ela veio para cá. Já veio uma outra coluna, uma outra tabela. Isso você pode fazer, deixa eu tirar aqui um pouquinho da tela para ver vocês. Isso você pode fazer incluindo outras tabelas, uma tabela de geografia, se vocês tiverem, e criar esses relacionamentos, que é a tabela dinâmica. Porque como é que a gente fazia antigamente no Excel? A gente tinha uma tabela, acontecia muito isso comigo. Eu tinha o CEP, e eu queria saber qual era o... Eu vinha com uma tabela que vinha o CEP e as vendas da farmácia, né? E eu queria saber qual era o estado daquela farmácia, daquele CEP, a cidade. Então, eu tinha já uma tabela e eu fazia uma PROC-V para cruzar as informações para jogar dentro da minha tabela dinâmica e eu poder analisar. Hoje eu não faço isso. Eu subo a minha tabela de vendas, a minha tabela de geografia e cruzo elas dentro do Power Pivot. Tá? Cristiano está dizendo que, para quem nunca viu isso, mas já usou o Axis, vai achar essa parte das chaves familiares. Exatamente. É muito familiar. Para quem já trabalhou com Axis, até fazendo esses cruzamentos que eu acabei de falar, é muito familiar. Tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vamos falando aí. Ok. Então, aqui eu já empoderei demais a minha análise, né? Primeiro que eu estou fazendo um campo cruzado, primeiro que eu posso já adicionar colunas aqui e trabalhar melhor dentro da tabela dinâmica, sem eu ter que ficar tratando o dado continuamente. E outra coisa, a gente também está falando aqui de processo, tá? Agilidade de processo. Uma vez que você trabalhar com o Power Query e o Power Pivot juntos, você não precisa ficar fazendo esse processo que a gente está fazendo aqui das funções da Axis o tempo todo. Então, você estrutura o seu banco uma vez só e as atualizações elas vão ocorrendo, conforme você vai entrando mais informações. Então, vamos voltar aqui. Então, já que desde botar a tabela 1, igual Excel, gente, eu vou renomear ela para tabela vendas. Vou botar um de vendas aqui. Tá? Bom, se eu já tenho a minha tabela de calendário, eu não preciso das minhas colunas aqui que eu criei. Então, eu posso vir aqui e excluir elas. Ou, que eu vou explicar um outro processo para você, eu posso vir excluir coluna. Ou eu voltar lá na minha exibição de diagrama. Peraí, foi. Na minha exibição de diagrama, e eu posso ocultar essa minha coluna dentro direto do meu banco. Eu venho aqui com o botão direito em cima da coluna que eu quero ocultar e mando ocultar das ferramentas de cliente. Então, eu ocultei a coluna calculada 3. Se eu for na exibição de dados, ela vai estar mais clarinha, estão vendo? Estão reparando? Se eu for na minha tabela dinâmica, ela nem vai aparecer.
Tá vendo? Ela some. Isso é muito bom também quando você já tem um banco que ele vem já estruturado com muita coluna, que você não usa a maioria delas, você não precisa ficar também deletando, você pode ocultar ela para que dentro do seu, da hora de você for analisar ou montar seu dashboard, você não precisa ficar com ela habilitada, tá? Posso voltar na exibição de diagrama e desocultar. Tá? Mas eu vou mesmo voltar lá naquele campo, lá naquela coluna, e vou deletar. Porque a calendário, eu já tenho uma tabela só para isso. Eu não preciso ficar com ela aqui, tá? Deixa eu aproveitar e dar uma olhada aqui nas minhas anotações para ver se eu não esqueci de falar nada para vocês. Tá bom. Então, vamos agora fazer alguns cálculos de demanda aqui, de vendas, né? Vamos falar como é o bruto. Eu posso fazer um campo calculado, que é o que a gente fez com a parte de data, né? Mas eu posso também fazer com vendas. Por exemplo, eu quero somar tudo que é anti-inflamatório. Como eu falei para vocês anteriormente, anti-inflamatório é todo mundo que começa com M nessa coluna. Então, eu venho igual a coluna M01AB mais a coluna M01AE. Lembrando que eu posso ou selecionar ou abrir o colchete, tá, gente? Eu dou Enter, ele vai trazer a soma, tá? Aqui mesmo nessa tabela, a gente já pode formatar. Tá vendo aqui na parte de cima, a parte de formatação? Eu posso botar a casa de milhares e diminuir depois da vírgula, né? As casas decimais. Isso é uma coluna calculada. Eu vou até alterar o nome dela. Renomear a coluna. E vou botar como anti-inflamatórios. Se vocês forem lá na tabela dinâmica, vocês vão ver que o campo já está lá, anti-inflamatórios. Tá? Que ele é a soma do MA1 AB com MA1 AE. Tá? Isso é um campo, uma coluna calculada. Para fazer um campo calculado, tá vendo essa parte cinza abaixo aqui da minha tabela? Ela é toda a minha área de campo calculado. E eu tenho a liberdade de escrever onde eu quiser. Eu posso também chegar e fazer uma soma de campo calculado. Ó, igual, como é que é a soma em inglês? A função soma no Excel é a mesma, tá vendo? E ela até te ensina o que está falando. Ó, adiciona todos os números de uma coluna. Então, eu quero fazer a soma dessa coluna que ela está me mostrando aqui quais são. É só selecionar que eu quero a minha M01AB. Ok? Fecho parênteses, dou Enter. Vou abrir aqui para vocês verem. Tá aqui a minha medida. Tá esse número assim absurdo, que eu posso formatar ele aqui, ó. Lá em cima, de novo, em formatação, eu vou tirar também as casas decimais e vou usar a vírgula de milhares. Posso também renomear esse meu campo calculado. Tá vendo onde está a medida 1? Eu posso apagar a medida 1 e escrever o que eu quiser. Então, soma... Travou aqui. M01AB. Tá? Que é a soma da minha coluna, que poderia ser um produto, enfim. Daí. Voltando lá na minha tabela dinâmica, ele vai estar lá. E olha como é que ele aparece com um FX na frente, porque ele é um campo calculado. Ele não é uma coluna dentro do seu Power Pivot. Ele é um campo calculado, tá? Já até vamos começar a botar informação aqui nessa tabelinha. Jogar o mês e o ano aqui para baixo. E vou jogar essa soma. Vou jogar
o M01AB e o 01A soma aqui, pra vocês verem. Igual, tá vendo? Por que que o soma M01AB veio já formatadozinho e o outro não? Porque eu já fiz a formatação desse campo lá no Power Pivot, ele está respeitando a formatação que eu fiz. Mas a informação, o número é idêntico. Vou explicar melhor por que que é importante fazer um campo calculado. Vamos tentar fazer um outro campo calculado aqui, em cima de uma coluna calculada. Vou fazer, então, agora a soma dessa coluna anti-inflamatórios, que está aqui já a minha primeira. Eu vou clicar, vou fechar parênteses e dar Enter. Vou fazer a mesma coisa, vou formatar ele lá. Formatei. Vou também trocar esse nome, porque medida 1 não diz nada para gente. Botar o total anti-inflamatórios. Lá na minha tabela dinâmica, e ele está aqui. Anti-inflamatório, vou jogar os dois. E o total do anti-inflamatórios. Ok? É igual, o resultado é igual, mas eu vou explicar para vocês o porquê dessa importância. Mas antes disso, eu queria que vocês dessem uma olhada no seguinte. Está vendo que as duas estão trazendo o mesmo resultado, as duas colunas? Mas reparem no detalhe, se eu for com o botão direito no anti-inflamatórios, ele me permite resumir os valores por contagem, média, máxima, mínima, né? Como qualquer tabela dinâmica. Mas se eu for no total de anti-inflamatórios, ele não me permite fazer isso, porque ele é um campo calculado. Ele não vai te permitir fazer isso, tá? Muita atenção quando você for trabalhar com o seu banco de dados. Em campo calculado, ele não permite fazer isso. Poxa, Lígia, mas eu queria justamente a média dessa informação. Você faz lá no Power Pivot. Você vai lá no Power Pivot e faz a média, igual você fez a soma, você faz a média lá, como campo calculado. Bom, vamos fazer mais uma outra função para a gente ver mais da importância de eu ficar criando o campo calculado aqui dentro, tá? Eu vou fazer uma que... O que acontece? Deixa eu até voltar para cá. Aqui tá as vendas mensais por ano, né? Aberto mês a mês por ano. A gente, na indústria farmacêutica, e quer dizer, na maioria das empresas, ela tem um budget, ela tem uma meta de ano, então ela tem que vender tantos milhões no ano, ou em reais, ou em unidade, enfim, e a gente fazia o acompanhamento disso mensal. Então, quando entrava mês de janeiro, a gente olhava quanto que a gente fez em relação ao total que a gente tinha que fazer para o ano. Entrava fevereiro, a gente somava com janeiro e olhava. Isso que a gente chama de acumulado do ano. Então, cada mês que entrava, eu via quanto que eu vendi no acumulado do ano para ver quanto que está faltando para eu entregar o ano, tá? Então, a gente usava a função year to date, a gente usava a nomenclatura de year to date. E existe essa função no DAX, e é o que a gente vai trabalhar agora. Eu tenho igual, total, ela até mostra aqui, tá? Tem por mês, tem por quarter e tem por ano. Então, eu vou pegar do year to date, que é o ano acumulado, e ele me pergunta qual é a expressão que eu quero analisar. Eu vou fazer a soma do que eu fiz aqui da coluna M01B, tá? E ele me obriga a dar a data. Eu já tenho esse campo, que é o campo calendário. Eu vou usar aqui a coluna, calendário date, tá? Eu estou usando tanto, pode usar daqui, no caso, a da coluna que eu tenho dentro dessa tabela, quanto da tabela calendário. Como eu tenho a tabela calendário, eu vou fazer pela tabela calendário. Eu poderia continuar essa função
e escrevendo alguns filtros, porque ali tem de 2014 a 2018. Pode ser que eu quisesse fazer só de 2015 a 2016. Então, eu tenho como filtrar. Eu não vou fazer isso. Eu vou pedir que ele separe os valores por year to date em toda a base enquanto ele tiver informação. Então, eu fecho parênteses e dou Enter. E ele vai calcular aqui para mim. Vou fazer a formatação também já, para já ir para a tabelinha dinâmica já formatada. Eu estou apertando. Aparece essa mensagem porque eu apertei mais de uma vez ele me dá essa chamada de atenção. Também vou trocar esse campo calculado, a nomenclatura dele, vou botar acumulado do ano. Vou lá na minha tabela dinâmica, ele já está aqui, o acumulado do ano. Eu vou jogar aqui para dar uma olhada. Vocês repararam a diferença? Alguém conseguiu ver? Enquanto isso, eu vou ver. O Jefferson está perguntando, no campo calculado, precisa ser inserido abaixo da coluna que contém os dados ou pode ser inserido em qualquer uma das células? Não, pode ser em qualquer lugar. Já respondi. Pode ser em qualquer lugar, tá? Então, vamos voltar aqui para a tabela dinâmica. O que o campo acumulado fez? Ele já está me trazendo o resultado do fevereiro somando janeiro. Então, olha lá. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver juntos. Tá? O acumulado do ano, ele está baseado nessa tabela aqui, né? Então, é o 128 somado com 133, dá 261. Aí aparece em fevereiro 261. O mês de janeiro, fevereiro e março juntos dá 398. Então, março é 398. Ele vai acumulando o resultado do mês, tá? Isso para quando a gente não tem um ano completo, acho que eu tenho lá embaixo. Isso faz sentido, tá vendo? E eu tenho como acompanhar passo a passo do quanto que eu fiz em relação ao ano anterior, tá? Eu não preciso ficar somando. Eu vejo, janeiro, fevereiro, março, eu já vendi 398. Até abril eu já fiz 512, eu não preciso ficar somando. Isso é um campo calculado para fazer acumulado do ano, tá? Vamos pensar agora um pouquinho, falar de cálculo de market share, pode ser? Participação do mercado. Vamos brincar de porcentagem agora. Esse era um outro problema que eu tinha. Eu precisava ver... O que acontece? Vamos voltar aqui. Se vocês forem no campo calculado, deixa eu mostrar um exemplo aqui, e transformar isso aqui como porcentagem das linhas pais, o total da coluna, porcentagem do total da coluna, ele está fazendo porcentagem, ele está fazendo market share. Quando eu faço isso, e depois eu quero trabalhar dois campos de porcentagem, duas colunas de porcentagem, eu dentro do campo calculado da minha tabela dinâmica, eu não consigo fazer isso. Porque ele não entende que se eu... Vamos supor aqui. Vamos supor que eu botei das duas colunas como porcentagem. Vou botar o total de linhas. Perdão, de colunas. Vou fazer o mesmo para eles. Vou fazer desse e do outro. Total de colunas. Total de colunas. Se eu quisesse saber, por exemplo, quanto que mudou, vamos supor que não seja dados de anti-inflamatório em cima, sim mês. Quanto que mudou de um mês para o outro? Se você fizer o campo calculado dentro da tabela dinâmica, ele não consegue entender que você está calculando uma porcentagem com a outra, porque essa porcentagem, esse cálculo de porcentagem que ele está fazendo, ele não está fazendo dentro do banco, ele só está mostrando para você o resultado. Então, você não consegue fazer o campo calculado entre as duas porcentagens.
Se você estiver trabalhando com a DAX dentro do Power Pivot, aí sim você consegue fazer. Você faz 2 campos de porcentagem e depois você faz mais um campo fazendo o cálculo entre essas 2 porcentagens. Esse que é o pulo do gato. Vamos fazer um pouquinho aqui de porcentagem? Vou voltar ao que era antes. E a gente vai brincar um pouquinho de porcentagem. Porcentagem nada mais é do que dividir uma parte pelo todo, né? O numerador pelo denominador. Então, eu vou usar a função dividir. Divide. Ok? Quem vai ser o meu numerador aqui nesse caso? Eu vou fazer a soma do M01AB. É a parte. Eu quero saber quanto que o M01AB é responsável pelo total de inflamatórios. Qual é a participação dele dentro de todos os produtos que são anti-inflamatórios? Então, eu seleciono o numerador e, em vez de eu botar barra, que é o símbolo de divisão, eu vou botar uma vírgula e mostrar para ele quem é o denominador. No caso aqui, é a soma total de anti-inflamatórios. Fecho parênteses e dou Enter. Vocês estão conseguindo ver aqui embaixo? Ele já virou uma porcentagem, tá? 0,56. Eu vou botar na formatação de porcentagem. Lá em formatação, porcentagem. Vou botar uma casa decimal só. E vou trocar esse nome e botar participação. Quero saber qual é a participação dele. Vamos lá na tabela dinâmica ver? O campo participação está aqui, ó. Então, lembrando, tudo que está com FX é um campo calculado e o que não está é uma coluna calculada. Isso já você vê na tabela. Está aqui a participação. Então, eu posso criar uma outra coluna de porcentagem e depois criar uma outra coluna comparando essas 2 colunas de porcentagem. Tá? Ou um campo calculado. Tá? É a melhor forma de trabalhar porcentagem ou como é que eu posso dizer, dentro da sua tabela dinâmica, quando você faz alguns campos calculados na tabela dinâmica, não é muito correto, você tem que fazer no banco. Por isso que a gente usa o DAX no Power Pivot. Ok? Todo mundo entendeu essa parte até aqui? Boa. Tá. Simples, né, gente? Não tem nada muito diferente do que a gente usa no Excel, concordam? Ele é prático, né? Isso aí, gente. É bem o que a gente já usa no Excel e a gente vai ficando brincando aqui dentro do Power Pivot com as funções DAX, tá? Vou fazer agora uma coisa que muita gente não faz e para mim foi uma grande solução, tá? Vamos supor que isso aqui é um dash bonitinho, todo montado, né? Esse é o meu dash, tá? Vamos supor que esteja todas as informações que a minha empresa precisa analisar. E aí eu acabo colocando algumas formatações condicionais para realçar alguns pontos, né? Onde, sabe aqueles... O pessoal usa muito semáforo, né? Para dar o alerta se a minha meta está chegando ou não, se o número é negativo, ele fica em vermelho. A gente começa a fazer essas formatações condicionais dentro da tabela dinâmica. Mas existe um jeito de você fazer essa formatação condicional dentro do banco, tá? Então, vamos supor que eu tenho... Deixa eu pensar em qual que eu vou fazer. Eu vou fazer pelo acumulado do ano, né? Eu quero saber se o quanto está faltando, se é muito, mais ou menos, ou se eu já bati a minha meta setembro, por exemplo. Setembro eu consegui vender o que eu tinha prometido para fazer o ano inteiro, a minha empresa. Eu poderia fazer uma regra dentro da minha tabela dinâmica, mas eu vou fazer a minha regra dentro do banco. Então, tá vendo aqui o acumulado do ano? Ele já está selecionado. Aqui em cima, em cálculos,
eu vou em criar KPI. Eu vou fazer o status do KPI pelo valor absoluto. Então, vamos supor que a minha meta de vender o produto, da minha meta do ano de venda, seja de 5.000 unidades, tá? Chutar valores. Então, eu coloco aqui, 5.000 unidades. E aqui embaixo, eu faço a regrinha, né? Se até 2.000 fica vermelho, de 2.000 a 4.000 amarelo, de 4.000 em diante eu fico com verde. Posso mudar o estilo do ícone, tá? O que eu achar melhor, eu escolho. Então, ok. Simples assim. Aqui não mudou nada, praticamente. Só um íconezinho que apareceu aqui de edição. Mas a gente fala dele depois. Lá na tabela dinâmica, olha o que mudou. Ele entra como um campo, tá vendo? Acumulado do ano. E ele tem o valor acumulado do ano, que é o que a gente está trabalhando, tá? O campo calculado. A meta para ele, que eu botei lá 5.000, né? Se eu arrastar, vocês vão ver aqui, ó. 5.000. E também tem o status dessa meta, que é o sinalzinho de semáforo lá. Eu vou tirar a meta, porque para a gente não faz diferença. Tá vendo? Óbvio que todo mundo ficou vermelho, que eu usei uma meta muito grande, né? 5.000 é muito. Vou editar lá de novo, tá, gente? Eu venho aqui, acumulado do ano, com o botão direito, editar configurações de KPI. E eu vou fazer a medição aqui. Eu vou falar que a máxima que eu vou vender é 2.000, tá? E eu quero... Ele até sugere, tá vendo? Eu só cliquei em cima, ele mudou para 800 e 1.600. Eu vou usar a sugestão dele só para a gente olhar como é que ficou lá. Eita, peraí. E tá aí. No vermelho, ou seja... Deixa eu jogar para cá. Pra vocês verem melhor. De janeiro a junho, eu estava, né, em 2014, muito longe de obter a minha meta. Tá? Vermelho. De julho em diante, eu fiquei com o sinal de alerta. Olha, você está quase conseguindo, mas está perigoso. E eu não bati. Tá vendo que em 2014 eu não bati a minha meta de 2.000 vendas. Chegou em 2015 e a minha meta continua a mesma, eu fui vermelho até maio. De junho eu melhorei até outubro, mas ainda fiquei alerta. E eu consegui bater a minha meta de vendas em novembro, a do ano. Em novembro, em dezembro, eu cheguei aos meus 2.000 que eu deveria ter usado. Entenderam? Conseguiram entender o porquê de eu fazer esse KPI dentro do banco? É menos uma coisa da gente até trabalhar depois no Dash, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão falando aí. Olha, eu nunca testei se dá para fazer esse com ícone direto, Anderson. Eu não sei. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Eu fiz direto. Boa pergunta. Vamos ver lá na formatação. Se tem alguma coisa que apareça aqui. Acho que não. Bom, aqui não. Aqui não mostra. A não ser que tenha alguma coisa por fora, porque, sinceramente, para mim já era a informação necessária que eu trabalhava. Mas eu vou pesquisar, se tiver algum jeito de incluir, de juntar, eu aviso, tá? Mas é um ícone já dentro do campo, dentro do meu banco de dados que eu estou criando essa formatação condicional, ok?
E isso é ótimo, porque toda vez que o banco atualizar, ele vai atualizar sozinho e vai me formatando sozinho, tá? Já que eu estou falando um pouquinho já mais da parte de dashboard, vou mostrar uma coisa bem útil também, usando a função DAX, para a gente trabalhar o Dash. Vamos supor, de novo, que esse é o meu Dash lindo, que meu diretor aprovou, a empresa falou, Lígia, é isso aí que a gente precisa, quero que você rode todo mês. Todo Dash que se preze, ele precisa ter um título, né? Então, eu vou fazer um título para o meu Dash dentro do meu banco, usando a função DAX. Lembrem-se, gente, que sempre função DAX, elas são as funções do Excel. Então, tá com dúvida de como escrever? Lembra como é que é no Excel. Então, por exemplo, quando eu quero escrever um texto numa célula e concatenar colunas e textos, eu uso aspas e o e-comercial, né? Então, é exatamente isso que eu vou fazer para o meu texto, tá? Vamos supor que eu quero vou botar aqui um nome para ele, né? Para essa coluna, esse campo calculado. Título, título, 2 pontos. E eu escreva, abre aspas. Abre aspas. Vendas. Fica igual, né, gente? É igual ao Excel. Função lá. Vendas igual. Vendas mensais. Vou fechar aspas, vou concatenar. E vou usar a função mínimo. Porque no meu banco de dados, vamos pensar um pouquinho, meu banco de dados, ele tem do ano 2014 até o ano 2018. Então, eu quero que no meu título do meu dashboard venha trazendo a data que eu tenho, os anos que eu tenho dentro. Então, eu vou usar a função mínimo para ele pegar o 2014. Dentro do calendário, eu vou usar a função a tabela calendário. Se você escrever calendário, ano aqui, vou selecionar calendário ano, usando a minha tabela calendário. Vou fechar o parênteses. Botar um outro exinho comercial, aspas, até, porque é do ano 2014 até, fecha aspas, outro e-comercial, máximo, para me trazer o maior ano que eu tenho dentro da minha base. Fecha parênteses. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Está escrito exatamente aqui. Vendas mensais 2014 até 2019. Por que eu fiz assim? Gente, estamos falando de um banco vivo, né? A BI trabalha com bancos vivos, eles são atualizados o tempo todo. Toda vez que virar o ano, eu não preciso ficar escrevendo ali, agora eu tenho os dados de 2020. Ao mesmo tempo que o banco foi atualizado com as informações de 2020, automaticamente vai atualizar aqui e automaticamente vai aparecer lá no meu dash atualizado, tá? Agora, o que eu vou fazer? É trazer para cá, para dentro desse dash, aquela minha coluninha lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma outra tabela dinâmica. Adicionar. Vou selecionar lá aqui do lado. Vou dar OK. E vou usar aquela coluna que eu fiz, ó, dashboard título, tá vendo? Clico e arrasto para valores e ela vai estar aparecendo aqui. Ok? Todo mundo acompanhando até aqui? Eita. Se aumentar, fiz ao contrário. Ele está aqui. O que eu atualizar lá, ele vai atualizar aqui. Só que isso não é útil. Isso aqui, para mim, é um campo dentro de uma tabela dinâmica. Então, o pulo do gato vai ser o seguinte. Eu venho aqui em analisar ferramentas de OLAP, OLAP, ou LAP, cada um fala um nome diferente, mas é aqui, ó, em ferramentas, OLAP, e vou em converter em fórmula. Então, ele transformou aquele campo da tabela dinâmica em uma fórmula. Então, se vocês repararem, esse é o dashboard título, é
é a minha fórmula lá dentro do meu Power Pivot, com a minha função DAX. E aqui é a minha função que ela me leva ao campo de cima, tá vendo? A função de cima. Então, para eu não ter dois campos, eu venho aqui, eu seleciono essa função e troco. Desde eu falar que é na coluna J3, eu digo que é a função. Vou tirar o igual aqui, dou Enter. E aí, isso aqui eu posso deletar. Vamos fazer um título decente aqui, peraí. Cabeçalho. Vou botar ele aqui. Tá? Vou usar aqui um mesclar células em homenagem ao Luiz. Ele adora uma mesclagem de célula. Pronto. Fiz um título para o meu dashboard que vai ser atualizado sozinho usando função DAX que está dentro aqui do meu Power Pivot. Para vocês verem como ele que atualiza, qualquer coisa que eu fizer aqui, ele vai atualizar lá, eu vou escrever aqui. Além de vendas mensais, eu tenho as anuais, né? Então... Mudou. Vocês viram? Vocês conseguiram ver? Então, toda vez que entrar o banco de 2020, 2021, 2022, ele vai atualizar. Se não viram o que é para não mesclar? Cristiano vai ficar bravo, foi. Ah, você não viu, Cristiano? Foi muito rápido, vou fazer de novo. Então, vamos lá. Eu tenho vendas mensais e anuais 2014 até 2019, tá vendo? Isso é o título do meu Dash. Se eu for aqui na minha função DAX, tá? Que eu preparei ela bonitinha aqui, embaixo, e tirar os anuais, dizer que só são vendas mensais, deletar, eu vou dar Enter. Eu vou lá na minha tabela, no meu Dash, e ele vai estar como vendas mensais. Viu agora o que eu fiz? Foi muito rápido. E aí, qual é o interessante disso? Você não precisa... Vamos lá. Um Dash é vivo. Os dados vão entrando e vão saindo também. Pode ser que daqui a um tempo você peça para tirar, não quero mais ver o ano de 2014 do banco, e você não atualize, ele vai atualizar o título sozinho do seu Dash. Eu estou usando para título, mas você pode usar essa função DAX, isso que eu expliquei, para outras coisas, até para fazer a descrição de um campo, tá? Eu já usei também que eu tinha que fazer uma nota, além do Dash, eu tinha que ter um campo embaixo com uma nota dos principais resultados. Então, os principais resultados era a venda acumulada e o market share. Então, eu usava umas regrinhas lá e escrevia, em março de 2015, a gente fechou o ano com market share de tanto, tal, e ele atualizava sozinho, porque eu escrevi o texto e tudo que era valor número, ele atualizava sozinho. Entenderam? Gostaram? Que bom. Então, gente, vocês têm alguma pergunta? Porque, assim, função DAX, ela é gigantesca. Eu vou até botar aqui para vocês um link de todas as funções que existem, tá? Dá para fazer muita coisa. Só as funções de filtro, elas são muito gigantes e muito boas. Vocês receberam aí? Peraí, agora foi. Essa é a lista que vem dentro do site da Microsoft de todas as funções que vocês conseguem trabalhar dentro do Power Pivot com DAX e que vocês conseguem empoderar mais a sua análise de vocês e deixar a sua tabela dinâmica mais power, mais poderosa, mais analítica e sem precisar refazer tanto trabalho. Então, a gente mostrou aqui, eu mostrei aqui para vocês
como a função DAX, como que o Power Pivot, né, a gente trabalhar com ele, nos traz agilidade, e a gente tem que ter um pouquinho realmente, cadê? Já até me perdi aqui de onde eu estava. Aqui. A questão, vou botar a exibição de diagrama. Você consegue trabalhar no Power Pivot com várias tabelas distintas. Você morreu o PROC-V, morreu o VLOOKUP, morreu qual é a PROC-X, né, agora, que todo mundo fala. Você não precisa nem delas aqui, porque você consegue cruzar os bancos e fazer os relacionamentos aqui pelo Power Pivot. Você consegue criar campos calculados dentro do Power Pivot com as fórmulas DAX de forma mais inteligente do que os campos calculados dentro da tabela dinâmica. Além disso, com as fórmulas DAX, os campos calculados, você aumenta o poder deles, porque quando você faz campo calculado dentro da tabela dinâmica, ele fica muito limitado. E, além disso, você consegue, através das fórmulas, funções, criar KPIs para dentro da sua tabela dinâmica, tá? E, além disso, eu acabei dando um extra aí de como eu posso usar a função também para deixar o Dash mais bonito e até mesmo para trazer mais contexto para dentro do Dash, porque com essa função eu conseguia, sério, eu botava lá, era até cansativo de fazer, porque eu tinha que ficar escrevendo, no mês de janeiro o market share fechou em 32%, tantos pontos percentuais abaixo da meta, blá, 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 blá. Todo mês era o mesmo texto. A única coisa que eu mudava eram os valores. Então, eu criei os valores no campo calculado dentro da Power Pivot, né, do DAX, usando o DAX, e atualizava o meu texto comentário sozinho, fazendo dessa forma. Então, gente, obrigada, uma boa noite e até o próximo webinar, tá? Tchau, tchau.